Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, te lembrar de se inscrever no canal. Compartilhe o vídeo com os teus amigos, com teus familiares. Curte, comenta, deixa aqui sugestões nos comentários para os próximos vídeos. E vamos para o vídeo de hoje. No vídeo de hoje eu gostaria de falar com você sobre renúncia. Esse é um tema muito delicado, um tema bastante complexo e ao mesmo tempo um tema que tem caído no esquecimento. Porém, ele é fundamental no Evangelho. Ele é um tema imprescindível no Evangelho. Não tem como separar a renúncia do Evangelho. Eles caminham juntos. E para falarmos a respeito desse tema, eu gostaria de ler um texto com você que se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23, que diz o seguinte: E dizia a todos eles: Se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e diariamente tome a sua cruz e siga-me. Esse é uma fala do próprio Jesus, de que aquele que quiser vir, aquele que quiser, né, aquele que quiser seguir, aquele que quiser, não é uma obrigação, é um convite. Jesus apenas nos convida a segui-lo. Mas nós precisamos entender sobre renúncia. Tem algo que nos versículos anteriores, por exemplo, o versículo 18 diz o seguinte: E aconteceu que, enquanto ele orava a sós, estavam com ele os discípulos, e ele lhes perguntou, dizendo: Quem dizem as pessoas que eu sou? E respondendo eles disseram: João o Batista, mas alguns dizem Elias, e outros dizem que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: O Cristo de Deus. Então Jesus direciona essa pergunta aos discípulos. Jesus direciona a pergunta diretamente aos discípulos: Quem vocês dizem que eu sou? Ou o que eu sou para vocês? E esse é o ponto de partida, porque precisamos entender que para renunciar a alguma coisa, nós precisamos entender que a renúncia é por algo ou por alguém. Então, quando Cristo pergunta para eles, Cristo quer entregar para eles a revelação primordial da renúncia. Porque se eu não entendo quem Cristo é na minha vida, se eu não tenho a clareza, se eu não tenho a revelação de quem Jesus é ou do que ele significa ou representa na minha vida, automaticamente eu terei dificuldade para renunciar a alguma coisa em prol de Cristo. Se eu não entender quem Jesus é, eu vou ter dificuldade, eu vou ter dúvida, eu vou ter receio, eu vou ter alguma dificuldade para renunciar a algo. E nós precisamos entender que Jesus diz: siga-me para os discípulos. Quando Jesus vai chamar os seus 12, Jesus só diz a palavra siga-me. Ou seja, a única coisa que Cristo pode fazer por mim e por você é nos convidar. É a terceira parte do versículo. A primeira parte do versículo é: negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz, é a segunda parte. E a terceira parte do versículo é: siga-me. Ou seja, o convite Jesus pode fazer. A parte do negar a si mesmo é nossa. É total responsabilidade nossa abrir mão de nós mesmos para seguir a Cristo. Porque nós precisamos entender que há renúncia tanto positiva, há renúncia negativa, há renúncia de coisas boas, há renúncia de coisas ruins, e nós precisamos entender isso. Um exemplo é: se eu sigo a Cristo, eu preciso entender que em algum momento eu vou precisar renunciar. Um dia de lazer com a minha família, um dia de lazer, um aniversário de um parente, de um ente querido, um amigo, não sei. Mas de alguma forma ou algum momento da nossa jornada cristã, nós vamos precisar renunciar essas coisas. Só que ao mesmo momento, nós precisamos entender que a renúncia também é de coisas negativas. Por exemplo, eu preciso renunciar às mágoas do passado. Eu preciso renunciar às dores do passado, tanto as dores que me causaram,
quanto às dores que eu causei a alguém, porque isso vai trazer um sentimento de culpa. E quando Cristo vai até a cruz, o intuito é a salvação. Só que com essa salvação ele também traz consigo como eu posso falar? Ele tira sobre nós essa carga de culpa. Então nós precisamos entender que nós precisamos abrir mão da culpa para tomarmos posse do que Cristo conquistou na cruz do Calvário por nós. Por isso que quando nós falamos de renúncia, ela totalmente liga com o Evangelho. Porque eu preciso renunciar à minha vida, eu preciso renunciar às dores, eu preciso renunciar ao orgulho, onde o orgulho é a principal barreira para a falta de perdão. Por exemplo, quando nós olhamos para o perdão nós precisamos entender uma coisa. E aqui eu gostaria de abrir até um parêntese. Porque quando falamos de perdão, não necessariamente nós vamos falar de um sentimento. Perdoar ou pedir perdão não é um sentimento, é uma decisão. Eu preciso entender que para perdoar alguém ou pedir perdão a alguém, eu preciso decidir, eu preciso escolher o perdão. E quando eu escolho o perdão, eu renuncio o orgulho, eu renuncio a mim mesmo, porque eu abro mão dos argumentos que eu posso ter, até plausível, para totalmente tomar posse daquilo que Cristo tem para a minha vida. Então nós precisamos entender isso. Para viver tudo que Deus tem para nós, nós precisamos abrir mão de tudo aquilo que nos afasta dele, de tudo aquilo que toma o lugar dele da nossa vida. E nós precisamos entender e ter a clareza o que nos afasta de Deus. O que toma o lugar de Jesus da minha vida e da tua vida. Tenho certeza que você sabe o que toma o lugar de Jesus. Mas hoje eu quero te encorajar a abrir mão, a renunciar tudo aquilo que te afasta de Cristo, tudo aquilo que te afasta de Deus, para que você consiga automaticamente a segunda parte do versículo, tomar posse da cruz diariamente. E nós precisamos entender, nem sempre a cruz é alguém. A cruz não é uma pessoa. A cruz é tudo aquilo que Cristo conquistou nela por nós. Se você olhar para a vida de Jesus, ele negou a si mesmo. Por isso que ele foi até uma cruz. E ele negou a si mesmo, se entregando em uma cruz para poder nos entregar a vida abundante. E o desejo do meu coração é que você entenda isso. Renuncie tudo aquilo que te afasta, tudo aquilo que toma o lugar de Cristo na tua vida. Porque você não vai conseguir viver tudo que Deus tem para você se você não renunciar toda a tua vontade. E renunciar à nossa vontade é abrir mão de nós mesmos ao favor de viver a vontade de outra pessoa. Ou seja, eu abro mão da minha vontade para viver a vontade de Deus sobre a minha vida. E eu te garanto, você não vai se arrepender. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Entenda isso hoje. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Por isso, abra mão da sua vontade para viver a vontade de Deus. Amém? Com isso, eu gostaria de te convidar a orar. Senhor Jesus Cristo, nesse momento, Pai, nós queremos te glorificar acima de tudo, te exaltar. Mas queremos pedir, Senhor, traz a clareza de quem o Senhor é nas nossas vidas, para que possamos, ó Pai, ter facilidade de renunciar o que for preciso renunciar para viver em intimidade com o Senhor, para viver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Nos traz clareza e nos mostra o que tem nos afastado do Senhor, nos mostra o que pode nos afastar do Senhor e principalmente nos mostra aquilo que pode tomar o teu lugar nas nossas vidas, Senhor. E nós queremos abrir mão, nós queremos renunciar tudo aquilo que nos afasta de Ti e tudo aquilo que toma o Teu lugar na nossa vida. Porque tudo que queremos é Te glorificar, Te exaltar e viver a Tua vontade. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Esse foi o vídeo de hoje e eu te espero aqui no próximo vídeo. Em nome de Jesus.